Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Efésios 3:10. A sabedoria divina, ou a multiforme da sabedoria, será conhecida pela a igreja. Que igreja? Que tem a tradição, ou tem o magistério, a tradição e a escritura que vem dessa igreja. Então, cara, não caia nessa bolha, nesse esgoto protestante, porque a própria escritura não é errante nesse ponto principal, certo? Olha só, vamos entender o que aqui é o Bruno Lima agora. Já vimos pedaço do João, Aeropago Apologética, tentando desmistificar também. Teve 4 horas para provar esse princípio protestante somente a escritura. Agora é o Bruno Lima aqui fazendo sua montagem também. Olha só, cara. Um vídeo de 1 hora, cara. Você acha que eu vou perder meu tempo 1 hora? Vamos pegar só uns pedaços pra gente entender o que, cara. Provar de Bíblia, de escritura. Esse é o requisito e o ponto principal para se entender, certo? Que os caras, eles são tão só escrituristas, mas não citam a escritura. Os capítulo e versículo provando somente a escritura é infalível. Todos na paz de Cristo? Então hoje nós vamos fazer mais um react. E dessa vez nós vamos reagir àquele que é o príncipe da apologética católica. Um gentleman, uma pessoa de extrema elegância, que leva muito a sério aquele mandamento paulino de que de nossas bocas não devem sair palavras torpes. Ele mesmo, nosso querido Conde Lopô, né? Então ele participou de uma live, na verdade, do Lucas Vanzoli. A live iria acontecer no canal do Lucas, parece que ela levou um strike do YouTube, e ela foi hospedada no canal do Marisvan. E aí, o nosso querido Conde deu ar da graça. O debate que eu gosto muito, que eu aprendi muito, assim, é o debate com o padre Luiz Toro, cara, com o protestante. O protestante, ele joga a sua linha de raciocínio. Todo o seu argumento, ou meia hora só falando, tá, os versículos, capítulo, e o padre Luiz Toro também fala. E depois tem a réplica. É simples de se entender, cara. Você tem que analisar quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Simples entender isso. É isso que é o debate. Isso aqui que os caras querem mostrar, isso não é debate, isso é discussão, cara. Discussão. E minha ideia de raciocínio não é ficar fazendo esse trabalho, é pregar em cima. Eu sou pregador, não sou apologética. O apologeta não. Eu sou só uma voz, sou pregador. Eu pego esses esgotos, essas mentiras desses caras e prego em cima, com a escritura. Olha só que interessante. E apresentou argumentos irrefutáveis do porquê nós protestantes, nosso sistema de autoridade, a sólida escritura não se sustenta, e nós precisamos da Igreja Católica Romana, precisamos desse magistério infalível da Igreja Católica Romana para acreditarmos na escritura. Eu acho que esse é basicamente o argumento. Então nós vamos avaliar aqui esses argumentos e ver se eles realmente são bons argumentos, né? Vamos lá. Escrita como revelação oral. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 protestantes. 5. O Lucas Vanzoli, ele saiu do ar aqui, que tá dando risada. Olha só. 5 protestantes contra um católico. Olha só. 6 agora com o Bruno Lima, né? Transmitida por pessoas que são, sim, autorizadas tanto do ponto de vista da inspiração divina, como também muito do que nós sabemos é baseado nessas pessoas. Por exemplo, com relação ao magistério católico. Só sabemos dos apóstolos a partir do magistério. Não sabemos de outra coisa. A Bíblia foi dada pela igreja. Foi dada pela igreja. Correto. Com relação ao que o nosso querido João Boco falou aí, o que acontece é o seguinte. Eu assisti o debate e, convenhamos, João, você foi um cara totalmente enrolador. Você não respondeu absolutamente nada. Correto. Você simplesmente enrolou. Posso responder agora? Você aceita? Não, deixa eu falar. Eu vou dizer porque você... Não, mas você fala para refazer o debate só eu e você. Ó a cara do Thiago Dutra. Entrou eu aqui, né? Você então te responde na lata? Ó a cara do Thiago Dutra. Não tem problema. Eu vou dizer uma coisa. Você não respondeu sobre a tua escritura. Você não respondeu absolutamente
Se você quisesse, eu só dava o quê? Fica quietinho aí. O cara teve 4 horas pra provar e não provou nada. Agora quer provar? Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Eu não falei, eu não acabei de falar. O que acontece é o seguinte: quando vocês tentam invalidar o magistério, vocês não percebem uma conclusão lógica muito básica. Que o texto que vocês dizem seguir como sagrado é uma afirmação magisterial. E da feita que você declara que existe falibilidade do magistério, então necessariamente você vai gerar uma consequência lógica de que qualquer ensino magisterial será objeto de algum questionamento de dúvida ou mesmo de negação. Então, por exemplo, quando você afirmou, por exemplo, que eu fiz Vamos ver, tá amplo. Um argumento lógico É. de que necessariamente esse magistério, essa igreja que preservou tudo isso, precisa ser infalível. E aí, assim, aqui tem muitos problemas, eu pretendo abordar pelo menos os principais. Não tem problema. Quem tem o Espírito Santo entende. Por que essa igreja ela é infalível? Porque essa igreja ela contém o sustentáculo da verdade. Porque essa igreja ela tem toda a autoridade. A própria Escritura nos remete a isso. Olha só. Bom, primeira questão. Isso é uma falácia lógica, isso não é um argumento lógico. Uma vez que o que nós temos da relação entre Escritura e Igreja, nós temos uma igreja que funciona como testemunha. Né? Ela testemunha a respeito da revelação, ela recebe a revelação e ela tem sim essa função de preservar. As testemunhas são os filhos da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo, guiado pela cabeça, Colossenses 18. Quem são a testemunha é o Espírito Santo e os apóstolos. Porque o Espírito Santo, olha só, aqui já ele fala que tem o debate do quanto tem vários diversos erros. Sim, tem. Mas o que a gente aprendemos nisso? Por exemplo, tem mais erro que isso. Olha só. Uma coisa muito interessante. Claro que ele não vai provar também o princípio da só escritura. Ele vai dar volta, vai colocar outros temas, vai colocar outras visões para sair dessa tese. A tradição, segundo Colossenses 2,15, que o Paulo tanto fala, que a escritura nos aponta, a escritura nos mostra. Mas como esse magistério ele é infalível? Porque Mateus 28:20 é guiado pelo Espírito Santo. E João 16, olha só, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, olha só, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Ó. Olha só. Ouviu o que? Viva voz oral pelo Cristo. E ainda o Espírito Santo vai revelar as coisas que virão. O que? A Escritura, os dogmas, os cursilhos. Olha só. João 15, 26, ó. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte de meu Pai, o Espírito da verdade procede do Pai, ele dará testemunho de mim, ó. Também vos darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Olha só, porque essa igreja ela é infalível, porque essa igreja ela contém todo o sustentáculo da verdade. Porque Mateus 28:20, Atos Apóstolos 1:2, Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, Atos Apóstolos 2:14, quem está cheio do Espírito Santo pregando ali? São Pedro. E segundo Tessalonicenses, o tema é esse. 2:15, agora sabemos quem está cheio do Espírito Santo, a quem foi confiado. Ó. Você pega aqui, segundo Tessalonicenses 2, ó. 15, ó. Assim, pois, irmão, ficai firmes e conservai o ensinamento que de nós aprendestes. Olha só, seja por palavra, seja por carta nossa. Então, tudo que Paulo está anunciando aqui, oral, depois por escrito,
é o Espírito Santo que sopra sobre essa igreja. Olha só, ele é bem claro ao termo que São Paulo usa. Assim, pois, irmãos, segundo Tessalonicenses 2,15, assim, pois, irmãos, ficai firmes. Ficai firmes em quê? No ensinamento nosso. Que são filhos da igreja, que são as testemunhas guiadas pelo Espírito Santo. O ensinamento que de nós aprendeste, seja por palavras e seja por cartas, nossa. Cara, é simples entender isso, cara. Simples entender isso. As apóstolos 2,42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Como foi anunciado isso? Por palavras, depois escrito. João 20, 21, 23. Cristo sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, dá autoridade a eles de reter pecado. Como foi anunciado isso? Por palavras, depois escrita. Quando Jesus aparece ali, reunido os apóstolos ali, Tomé não está ali. Depois Tomé chega. Como foi transmitido para São Tomé? A pregação oral, por palavras. O Evangelho de São Lucas, Lucas 1 ali, vai pesquisar a fundo a tradição que era oral. Depois ele escreveu. Aí os caras querem entrar nas coisas que não tem nada a ver, cara. Meu irmão, eu quero versículo bíblico. O que você fala, o que você está falando, essa visão sua, para mim não interessa. O que interessa é quando você mostra aqui de Bíblia e prova de Bíblia. Esse é o defeito desses teólogos, desses apologetas que quer saber mais que o magistério. Pregar e guardar a revelação. Isso nós protestantes nunca negamos e afirmamos isso de forma constante desde o século XVI. Mas disso não se segue. Vocês negaram sim, meu irmão, porque vocês fundaram outra igreja, porque vocês abandonaram essa igreja, a tradição, o magistério. Não vem com esse conto de fada que eu não caio, cara. Vocês abandonaram, ficaram só com a sola escritura, e mesmo assim, a sola escritura é filha da igreja, a igreja que vocês abandonaram, a igreja que vocês denigram com suas teologias de merda, fundo de quintal, prostituído, tentando provar o contrário. A própria escritura mostra a tradição. Que esta igreja precisa ser necessariamente infalível. Ela apenas precisa ser confiável. Uma testemunha confiável pode nos levar a reconhecer ou nos levar a uma verdade infalível, né? Tá bom. A reforma protestante, Martinho Lutero, ele é confiável? Martinho Lutero, ele é infalível? Não, cara. Se Martinho Lutero ele fosse infalível, se ele fosse a coluna sustentável da verdade, não tinha tantas divisões. Os apóstolos deixaram o bispo. Olha só você pegar aqui, ó, documentos. Olha só. 77, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó. Olha só. 77, ó. Continua a sucessão apostólica. Os apóstolos, eles deixaram sucessores. O apóstolo deixaram bispo. Paulo fala, olha só, 1 Timóteo 3, caso eu tardar, quero que saiba que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Como foi anunciado primeiro, oral. Olha só, para que o evangelho sempre conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessão os bispos, a ele transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito,
O padre, o bispo, ele é infalível, certo? Quando o conselho apostólico de bispo, a comissão, o concílio, aí já não é infalível, é falível. Olha só, 77 diz que os apóstolos, o catecismo, deixaram sucessores. E a própria Bíblia também prova isso. 1 Coríntios 2.000, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Como foi anunciado ali, oral. Novo Testamento, oral. Olha só, se você pegar aqui, ó, Lucas 1. Olha só como é interessante, ó. Lucas 1. Vamos deixar mais um pouquinho esse herege falar, né? Pra gente entender um pouco aqui. Pedro Gael até deu um exemplo da ciência, por exemplo. A ciência, ela é feita do trabalho de cientistas, que são seres falíveis, mas, a partir de um determinado método, eles podem Pelo amor de Deus, Bruno Lima. É burro Lima mesmo, pô. apologética, né? Se a gente tem bons motivos de credibilidade para chegar a uma determinada crença. Cadê o versículo Especificamente sobre o cânon bíblico? bíblico, né? O fato de a igreja ter reconhecido o cânon bíblico. Primeiro ponto, muitos católicos eles parecem ignorar que a única... Muitos católicos não, o magistério, os cursilhos, meu querido. A minha opinião não vale para nada, o que vale é os cursilhos. evidência que nós temos para o cânon não é apenas o testemunho da igreja. Nós temos sim, o testemunho da igreja é extremamente importante. Né? É importante que esse testemunho seja confiável, ele não precisa ser infalível. A partir de um testemunho confiável, assim como o católico, a partir de fontes confiáveis, pode chegar... Vou passar para frente, se melhora um pouco. Eu não sei, não ficou muito claro, mas alguns católicos de internet falam isso. Ele parece pressupor que a autoridade da escritura é constituída pela igreja. Isso é um erro grave e não é. E alguns protestantes também da internet que não vale nada, mente. Olha o que ele tá falando, católicos. Presta atenção. Que a teologia católica romana ensina. Eu já vi, inclusive, na internet, muitos católicos dizerem algo do tipo: a escritura sem a igreja é só papel. Ela não tem valor algum. Claro que não. Isso é extremamente grave. Porque não tem quem vai interpretar. Porque isso contradiz frontalmente, por exemplo, o decreto do Concílio Vaticano I e a Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Ambos os documentos. Leia as bulas. Primeiro Concílio Vaticano I, segundo Concílio Vaticano II. Leia as bulas. Olha só. A escritura, sem a interpretação da igreja, ela se contradiz. A escritura, sem a interpretação da igreja, surge vocês protestantes. Cada uma com um evangelho diferente. Olha só. Para finalizar aqui, não vou esticar o Bruno Lima, porque não vale nem a pena, cara. É a mesma angu, a mesma salada, não prova com versículo bíblico. Então, se não prova com versículo bíblico, com fala de pai da igreja, com os documentos, para mim não tem validez nenhum. Para mim, como Paulo diz, é esgoto. É esterco. Olha só, Lucas 1, ó. Olha só que interessante, ó. Como o evangelista São Lucas vai escrever o evangelho de São Lucas, que não caminhou com Cristo. Ele vai... Que fonte? Qual fonte que ele vai buscar? Que ele vai beber? Que ele vai pesquisar? Olha só, primeiro decorria ali a pregação oral. Olha só, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, ó. Como nos transmitiram. Como foi transmitido? Como foi nos transmitido? Segundo Tessalonicenses 2,15. Pregação oral. Depois por epístola, escrita, a Bíblia, escritura. Olha só. Aqueles que foram desde o princípio, testemunha ocular. Ó. Quem são esses? As testemunhas desde o princípio. As apóstolos 2, 1 Coríntios 2, 21, constitui primeiramente os apóstolos. Olha só, aqui vemos a própria escritura falando, ó. Olha só, oculares que se tornaram ministros da palavra. Ó. Também a mim me pareceu bem, depois de ter haver diligentemente investigado tudo desde o princípio. Olha só, cara. Nossa, cara. Escrevê-lo para ti segundo a ordem excelentíssima Teófilo. Teófilo é bispo lá que
que eu já pesquisei aqui, eu sei quem é agora teólogo, bispo da igreja, para que conheça a solidez daqueles ensinamentos que tendes recebido. Olha só, quem são as testemunhas? Desde o princípio, você pega, acabamos de meditar aqui, ó, João, ó, olha só como é a escritura. João, olha só, 15, 26, quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também a vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Olha só, o evangelista São Lucas vai investigar aqueles que é testemunha ocular desde o princípio, que são os apóstolos. Como ele fez isso? Ouviu oralmente e foi escrevendo, foi pesquisando, foi degustando o protestante. E o que ele degustou? Lucas, é só, Lucas 1, 28. Entrando o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ó. Como ele ouviu ali das testemunhas, esse versículo, oralmente. Como ele ouviu isso aqui, ó, Lucas 1, 41, ó. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e aquele se mencionando de Isabel ficou cheio do Espírito Santo. E que a mulher estava bendita, entre as mulheres benditas, foi de onde vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor. Como ele ouviu isso? As testemunhas oculares. Lucas 1, 48, toda geração proclamou bem-aventurado. Como ele sabe disso? A pregação oral. Pela testemunha, como vai dizer aqui, Lucas 1, 2, ó. Como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio, testemunhas oculares, que se tornaram ministros da palavra. Olha só. Como aliados apóstolos 42, como foi perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na fração, na comunhão do pão? Olha só, cara, a tradição. Até hoje segue isso, cara. 1 Coríntios 11, uma coisa muito interessante aqui também, ó. Olha só. 11, 2, ó. Eu vos felicito, porque em tudo vós lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como eu vos transmiti, ó. Olha só. Como Paulo está transmitindo ali, ó. Oralmente. Até ali em Atos após 17, que os bereanos ali, Paulo pregando ali, os bereanos consultavam a Escritura, o Velho Testamento. Paulo está pregando oralmente. Olha só. 1 Coríntios 11, 23. Ó. Eu recebi do Senhor o que vos transmitir, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graça, partiu e disse-lhe, isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Ó. Olha só. Do mesmo jeitinho que Cristo ensinou os apóstolos ali na Santa Ceia, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, Cristo transmitiu a Paulo por revelação. E Paulo aqui, ó, recebeu. Como Paulo recebeu essa profecia? Essa revelação? Tinha escritura. Olha só, cara. Você pega João, olha só que interessante, ó. João 20, 24. Tomé, um dos 12, chamado Dimo, não estava com ele. Eles, quando veio Jesus, os outros discípulos lhe viam. Vimos, Senhor. Mas ele replicou-lhe, se não ouvir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditaria. Ó. Quando Cristo apareceu ali, para os discípulos ali, ó, São Tomé não estava. Como os apóstolos transmitiram para São Tomé? São Tomé, Cristo apareceu, Cristo está vivo. Oralmente. Olha só, cara. Base bíblica. Capítulo bíblico, versículo bíblico. Não tem... Marcos 7 ali, Cristo está falando da tradição humana. A tradição que vem ali da igreja não é a tradição, segundo a tradição das 15, não é a tradição humana, não é a doutrina humana.
Esses caras, eles são doidos, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Olha só. Atos 16:4, ó, na cidade pelas quais passavam, ensinavam e que observassem a decisão que havia sido tomada pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Ó. Assim a igreja era confirmada na fé e crescia em números dias a dia. Ó. Olha só, cara, como os apóstolos estão ensinando via oral. Então, você vai negar a tradição e ficar com a sola escritura, cara. A tradição e a sola escritura é a mesma fonte, como diz o Catecismo, para encerrar esse vídeo aqui, parágrafo 80. Olha só. Você não pode ficar só com a tradição, cara, ou só com a tradição. Não, cara, é a mesma fonte, a tradição e a escritura, ó, que é o mesmo Espírito Santo. Ó. Olha só. A tradição e a escritura estão entre si inteiramente unidas em comunicação, pois provém ambos da mesma fonte divina, forma de certo modo um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, presente e fecunda na igreja, o ministério de Cristo que prometeu permanecer com seus todos os dias até o fim dos tempos, Mateus 28:20. Então, cara, aqui que vem a infalibilidade, porque é o Espírito Santo que guia a igreja. Simples entender isso. Essa é a resposta à mentira do burro Lima, cara. Pelo amor de Deus, cara. Estou mostrando capítulo e versículo bíblico. Você viu o cochilo ali de Jerusalém dos Apóstolos 15 ali? Oralmente, cara. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.